O registro surgiu de forma aparentemente banal, gravado por uma câmera de segurança instalada na sala de uma casa comum, em um bairro tranquilo, onde nunca havia sido relatado nada fora do normal. O vídeo mostra o ambiente vazio durante a madrugada, móveis imóveis, nenhuma corrente de ar, nenhum ruído estranho. Às 3h17, exatamente, a imagem sofre uma leve distorção, como se o ar estivesse mais pesado. No canto superior do teto, uma sombra começa a se condensar, não projetada por objeto algum, mas formada do nada, ganhando densidade lentamente. Ela se move contra a lógica da luz, rastejando pelo teto até assumir uma forma vagamente humanoide, com membros longos e angulosos. O mais perturbador é que a sombra parece reagir à câmera, inclinando-se levemente, como se percebesse que estava sendo observada. Nenhum morador ouviu algo naquela noite. Apenas no dia seguinte, ao revisar as imagens, perceberam que algo impossível havia sido registrado, algo que não deveria existir naquele espaço. Quando os arquivos foram analisados quadro a quadro, detalhes ainda mais inquietantes surgiram. Em um intervalo de poucos segundos, 2 pontos claros aparecem dentro da massa escura, refletindo diretamente para a lente, como olhos conscientes. O contraste não corresponde a nenhuma falha de sensor, nem a reflexos conhecidos. Técnicos afirmaram que a imagem não havia sido adulterada, nem comprimida de forma anormal. O áudio da gravação, quase silencioso, carrega um ruído de fundo constante, que inicialmente foi ignorado. Porém, ao isolar as frequências, surge um som irregular, semelhante a uma respiração profunda e lenta, que não corresponde a nenhum morador da casa. O mais estranho é que essa respiração não segue o ritmo humano, mantendo intervalos impossíveis, como se algo estivesse apenas simulando o ato de respirar. A partir desse momento do vídeo, a sombra parece se expandir levemente, ocupando mais espaço, como se estivesse se adaptando ao ambiente físico. Minutos depois, a entidade se desloca de forma antinatural, atravessando o teto como se a matéria não oferecesse resistência alguma. No instante exato em que desaparece da imagem, a câmera sofre uma falha brusca, ficando estática por quase 30 segundos. Quando o vídeo retorna ao normal, algo mudou. Um dos móveis da sala aparece levemente fora do lugar, deslocado alguns centímetros, apesar de não haver registro visual desse movimento. Fotografias tiradas no mesmo local, horas depois, revelaram marcas escuras no teto, semelhantes a queimaduras internas, como se algo tivesse atravessado a estrutura de dentro para fora. Nenhum curto-circuito foi identificado, nenhuma infiltração, nenhuma explicação técnica plausível. O ambiente passou a apresentar quedas repentinas de temperatura, concentradas exatamente no ponto onde a sombra se manifestou, criando uma sensação constante de observação silenciosa. Nos dias seguintes, novos registros começaram a surgir automaticamente. A câmera passou a ativar sozinha durante a madrugada, sempre no mesmo horário, mesmo sem qualquer movimento detectável. Em alguns desses vídeos, a sombra não aparece de forma completa, mas fragmentada, surgindo em reflexos sutis, atrás de portas, nas superfícies polidas dos móveis e até no vidro da janela. Em uma das gravações mais perturbadoras, é possível ver claramente uma mão alongada se formar por poucos quadros, com dedos excessivamente longos, curvando-se lentamente, como se testasse os limites do espaço físico. Nenhum som acompanha o movimento, apenas o mesmo ruído grave, quase imperceptível, que permanece constante. Os moradores relatam sonhos recorrentes com a mesma figura, sempre observando, sempre em silêncio, sempre mais próximo. Ao ampliar um frame específico, algo ainda mais perturbador é revelado. Por trás da sombra principal, surgem outras formas menores, menos definidas, como se não fosse uma presença única, mas um conjunto de entidades observando através do mesmo ponto. Em um dos reflexos, é possível distinguir um rosto distorcido, com a boca aberta em um ângulo impossível, sem olhos visíveis, apenas uma cavidade escura e profunda. Após esse registro, a casa começou a apresentar comportamentos anormais, objetos desaparecendo e reaparecendo em locais diferentes, portas que se fechavam sozinhas e a sensação constante de ser observado mesmo em plena luz do dia. Técnicos recomendaram desligar o sistema de câmeras, mas mesmo sem energia elétrica, a lente continuou registrando imagens corrompidas por horas, como se algo estivesse usando o equipamento como um canal.
O último vídeo registrado nunca foi explicado. Nele, a sombra surge pela última vez, agora completamente formada, ocupando quase todo o teto da sala. Pela primeira vez, a entidade se move em direção direta à câmera, aproximando-se lentamente, até que sua forma preenche toda a imagem. No instante final, antes do sinal ser perdido definitivamente, uma frase quase inaudível pode ser detectada no áudio, em um idioma desconhecido, mas com uma entonação clara, como se estivesse sendo direcionada a quem assiste. Após esse registro, os moradores abandonaram a casa. Nenhuma outra gravação foi feita. O imóvel permanece vazio até hoje, mas relatos indicam que, durante a madrugada, luzes fracas podem ser vistas através das janelas, e câmeras de celulares próximas captam reflexos estranhos no vidro, como se algo ainda estivesse ali, aguardando o próximo registro para se manifestar novamente. O relato teve início a partir de um arquivo encontrado em um cartão de memória perdido, recolhido por um técnico durante a manutenção de um drone recreativo que havia sido localizado caído em uma área de mata próxima a uma estrada rural. O equipamento não apresentava danos aparentes, mas o cartão continha uma sequência de vídeos gravados automaticamente durante a noite, mesmo sem programação de voo registrada no sistema. As imagens mostram o drone sobrevoando lentamente a região, mantendo uma altitude constante, até se aproximar de uma antiga capela abandonada, conhecida apenas por moradores mais antigos do local. Às 2h46 da madrugada, a câmera se fixa na estrutura do prédio, focando uma das janelas quebradas. Dentro da escuridão, algo começa a se mover de forma sutil, criando um contraste impossível entre sombra e ausência de luz. A figura não surge de imediato. Ela parece se montar aos poucos, como se partes desconexas estivessem se ajustando até formar algo coerente. O movimento não segue padrões naturais, e em nenhum momento o drone altera sua posição, como se estivesse sendo mantido ali por alguma força externa. O silêncio do vídeo é absoluto, mas a sensação transmitida pelas imagens é de presença ativa, consciente e deliberada. Ao analisar os frames individualmente, detalhes perturbadores se tornam visíveis. Dentro da janela da capela, a figura assume uma forma que lembra vagamente um corpo humano, porém com proporções distorcidas, membros longos demais e uma postura curvada, como se estivesse se adaptando a um espaço que não lhe pertence. O rosto não é claramente visível, mas em determinados quadros, uma superfície lisa e escura reflete a luz infravermelha da câmera, criando a ilusão de uma face sem traços definidos. O mais inquietante é que, em alguns momentos, a cabeça da entidade se move em sincronia com a câmera do drone, acompanhando cada pequeno ajuste do enquadramento, como se estivesse ciente de estar sendo observada. Não há insetos, vento ou qualquer elemento ambiental que justifique o movimento da sombra. Fotografias extraídas do vídeo mostram símbolos surgindo nas paredes internas da capela, marcas que não estavam presentes em registros antigos do local, formando padrões irregulares que lembram inscrições feitas às pressas, como se algo tivesse tentado se comunicar através da matéria física. Conforme o vídeo avança, a presença se intensifica. A figura se aproxima lentamente da janela, até que parte de seu corpo ultrapassa o limite da estrutura, desafiando qualquer noção de solidez. Não há som de vidro quebrando, nem deslocamento de ar. Apenas a forma escura atravessando o espaço como se ele não existisse. Nesse momento, o sistema do drone registra uma queda abrupta de temperatura interna, algo impossível para um equipamento daquele tipo. O contador de bateria, que indicava carga suficiente, começa a despencar de forma irregular, como se a energia estivesse sendo drenada rapidamente. Em um dos frames mais perturbadores, é possível ver claramente algo semelhante à mão surgindo da escuridão, com dedos excessivamente longos, tocando a borda da janela. Não há textura definida, apenas um contorno que parece absorver a luz ao redor. O drone permanece imóvel, ignorando comandos remotos que, segundo o log, estavam sendo enviados automaticamente pelo sistema de retorno. Nos minutos seguintes, o vídeo registra algo ainda mais inquietante. A câmera do drone gira lentamente para baixo, sem qualquer comando registrado, apontando diretamente para o chão da capela. Ali, no solo coberto de folhas e poeira, surgem marcas profundas, como se algo extremamente pesado estivesse se movendo em círculos repetitivos. As marcas formam um padrão fechado, quase ritualístico, convergindo para o centro, onde a sombra da entidade se projeta de forma mais densa. Em fotografias extraídas desse trecho, é possível notar pequenas variações na forma da sombra,
como se ela estivesse mudando constantemente, assumindo contornos diferentes a cada frame. Em determinado momento, a imagem captura algo semelhante a um rosto emergindo do chão, não como um reflexo, mas como se estivesse tentando atravessar a superfície sólida. A ausência total de ruído torna a cena ainda mais perturbadora, criando a impressão de que o som foi completamente suprimido naquele espaço. Quando o drone finalmente tenta se afastar, subindo de forma abrupta, a entidade reage. A sombra se alonga de maneira impossível, estendendo-se além da capela e alcançando o ar ao redor do equipamento. Por alguns segundos, a imagem fica completamente tomada por distorções, linhas verticais e falhas digitais, mesmo sem interferência externa identificada. Ao recuperar parcialmente o sinal, a câmera registra algo ainda mais perturbador. A figura agora está fora da capela, posicionada diretamente abaixo do drone, olhando para cima. Não há olhos visíveis, mas a orientação do corpo e da cabeça deixa claro que é um foco direto no equipamento. O log do sistema registra picos de energia seguidos de quedas bruscas, como se algo estivesse tentando se conectar ao circuito interno. Em um frame isolado, surge algo semelhante a um símbolo gravado no ar, formado pela própria sombra, permanecendo visível por apenas alguns milissegundos antes de desaparecer completamente. O último trecho do vídeo é o mais inquietante. O drone perde altitude de forma repentina e a câmera gira descontroladamente, captando imagens fragmentadas do céu, da capela e da mata ao redor. No instante final, a lente se fixa novamente na janela da capela, agora completamente vazia. Nenhuma sombra, nenhuma forma visível. Apenas a escuridão absoluta. Porém, ao ampliar o último frame, algo se revela. Um reflexo quase imperceptível na lente mostra a silhueta da entidade posicionada atrás da câmera, fora do campo de visão direto. O vídeo termina abruptamente, e o arquivo se corrompe logo em seguida. Desde então, moradores da região relatam que drones, celulares e câmeras apresentam falhas inexplicáveis ao se aproximarem da capela, desligando sozinhos ou registrando imagens distorcidas. Nenhuma explicação técnica foi encontrada. O local permanece isolado, e os registros existentes são considerados os únicos fragmentos visuais de algo que parece evitar ser observado diretamente, mas que deixa claro, através dessas imagens, que sabe exatamente quando está sendo visto. A partir de uma sequência de fotografias enviadas anonimamente para um fórum de fotografia urbana, onde o autor afirmava apenas que as imagens haviam sido tiradas com um celular comum, sem filtros, durante uma madrugada em um estacionamento subterrâneo de um prédio residencial recém-inaugurado. À primeira vista, as fotos mostram apenas o ambiente vazio, luzes fluorescentes frias, vagas marcadas e colunas de concreto úmidas. No entanto, ao observar com atenção, nota-se algo que não deveria estar ali. Em uma das imagens, tiradas 1h33, surge uma silhueta escura atrás de um dos pilares, parcialmente visível, como se estivesse se escondendo. O curioso é que, na foto seguinte, tirada segundos depois, o pilar está completamente limpo, mas a silhueta aparece refletida no retrovisor de um carro estacionado a vários metros de distância. Nenhuma pessoa estava no local naquele momento, e as câmeras de segurança do prédio registraram o estacionamento vazio durante toda a madrugada. Ainda assim, algo foi capturado pelas lentes, algo que parecia se mover fora da lógica do espaço físico. Ao analisar os metadados das imagens, um detalhe chama a atenção. Todas foram registradas exatamente no mesmo segundo, apesar de apresentarem ângulos diferentes, como se o tempo tivesse sido fragmentado. Em uma das fotos mais perturbadoras, a silhueta assume uma forma mais definida, revelando um corpo extremamente alto, curvado, com membros finos e longos demais para proporções humanas. A cabeça parece inclinada de forma antinatural, como se estivesse observando diretamente o fotógrafo, mesmo sem olhos visíveis. Ao ampliar a imagem, percebe-se que a superfície da figura não reflete luz alguma, criando um vazio absoluto no espaço onde deveria haver textura. O mais inquietante é que sombras projetadas no chão não correspondem à posição da entidade, sugerindo que ela não estava exatamente ali, mas ocupando uma camada diferente do ambiente. Técnicos descartaram falhas no sensor ou artefatos digitais, confirmando que as imagens eram originais e não haviam sido manipuladas. Horas depois, o mesmo autor publicou um curto vídeo gravado no mesmo estacionamento, alegando que voltou ao local para tentar entender o que havia registrado. O vídeo começa de forma estável, mostrando o ambiente silencioso, até que, ao passar por uma das rampas de acesso,
O áudio capta um som grave e contínuo, semelhante a um murmúrio distante. Não há ninguém visível, mas o som se intensifica conforme a câmera se aproxima de uma vaga específica, exatamente onde a silhueta havia sido vista nas fotos. Subitamente, a imagem sofre uma leve distorção, e por alguns frames surge algo atrás da câmera, refletido em uma superfície metálica. Um rosto disforme, sem traços definidos, apenas uma abertura profunda onde deveria estar a boca. No momento do registro, o autor não percebeu nada. Apenas ao revisar o vídeo, quadro a quadro, a presença foi identificada, sempre posicionada fora do campo direto de visão, como se evitasse ser registrada frontalmente. Após a divulgação do material, outros moradores do prédio começaram a relatar experiências semelhantes. Fotografias tiradas por celulares mostravam sombras extras, reflexos que não correspondiam a nenhum objeto real e marcas surgindo no chão durante a madrugada, semelhantes a arranhões profundos no concreto. Em um dos registros mais inquietantes, uma foto mostra claramente uma mão alongada emergindo da parede, com dedos finos e excessivamente longos, tocando levemente a lataria de um carro. A imagem foi tirada às 1h33, o mesmo horário dos primeiros registros. Sensores de movimento do estacionamento passaram a disparar sem motivo aparente, e câmeras de segurança apresentavam falhas constantes, congelando a imagem sempre que algo parecia se mover fora do enquadramento principal. O ambiente passou a apresentar uma sensação constante de opressão, descrita por moradores como a impressão de estar sendo observado por algo que não pode ser visto diretamente. Com o tempo, novos vídeos começaram a circular, mostrando o estacionamento em horários diferentes, mas sempre com o mesmo padrão. A entidade nunca aparece de forma direta. Ela surge em reflexos, superfícies curvas, vidros, retrovisores e até na tela desligada dos elevadores. Em um vídeo específico, é possível ver claramente a silhueta atravessando uma parede de concreto sem causar qualquer dano estrutural, apenas distorcendo levemente a imagem ao seu redor. O áudio do registro capta uma sequência de sons irregulares, semelhantes a respirações profundas misturadas a algo que soa como palavras ditas em um idioma desconhecido. Ao isolar essas frequências, especialistas identificaram padrões rítmicos, como se houvesse uma tentativa de comunicação. O mais perturbador é que, após assistir aos vídeos repetidas vezes, alguns moradores relataram ouvir os mesmos sons fora das gravações, durante a madrugada, mesmo longe do estacionamento. O último registro associado a esse caso foi feito por uma câmera fixa instalada na entrada do estacionamento. Na gravação, a silhueta surge de forma mais clara do que nunca, posicionada no fundo do ambiente, imóvel, ocupando quase toda a altura do local. Pela primeira vez, a entidade parece encarar diretamente a câmera, inclinando lentamente a cabeça, como se reconhecesse o ato de ser observada. A imagem começa a escurecer gradualmente, até que a figura se aproxima e preenche completamente o quadro. No instante final, antes do sinal ser perdido, o áudio registra um som baixo e prolongado, semelhante a um sussurro contínuo. Após esse evento, o estacionamento foi interditado por tempo indeterminado devido a falhas elétricas inexplicáveis. Mesmo fechado, relatos indicam que celulares apontados para o local captam reflexos estranhos no escuro, como se algo ainda estivesse ali, aguardando silenciosamente o próximo registro para voltar a se manifestar. Uma transmissão ao vivo feita por uma câmera corporal utilizada por um vigilante noturno durante a ronda em um hospital desativado, fechado há mais de 10 anos após uma série de incidentes nunca explicados publicamente. O vídeo, arquivado automaticamente em um servidor interno, mostra corredores longos, iluminação de emergência piscando e o eco dos próprios passos do vigilante quebrando o silêncio absoluto. Durante os primeiros minutos, nada parece fora do comum, até que, ao passar pelo antigo setor de isolamento, a câmera registra uma alteração súbita na luminosidade, como se o ambiente tivesse sido parcialmente absorvido pela escuridão. No fundo do corredor, algo começa a se formar lentamente, não como uma sombra projetada, mas como uma ausência total de luz em formato vertical. A figura permanece imóvel por alguns segundos, alta demais para o teto do corredor, com a parte superior parecendo se perder na escuridão. O vigilante não demonstra perceber nada naquele momento, mas a câmera permanece apontada diretamente para a presença, como se estivesse sendo guiada para aquele ponto específico. Ao revisar a gravação quadro a quadro, analistas notaram que a entidade surge antes mesmo de ser visível a olho nu. Pequenas distorções começam a aparecer nas bordas do vídeo, ondulações sutis que se intensificam conforme a figura se define.
Em determinado momento, é possível distinguir algo semelhante a um torso alongado e membros extremamente finos, que não tocam completamente o chão, como se a entidade estivesse suspensa a poucos centímetros da superfície. O mais perturbador é que não há reflexo algum no piso polido do hospital, apesar da iluminação fraca ainda estar ativa. Em frames isolados, um detalhe chama atenção. Algo semelhante a um rosto surge e desaparece rapidamente, sem olhos, sem nariz, apenas uma abertura escura onde deveria estar a boca. O áudio da câmera corporal registra uma queda brusca de ruído ambiente, seguida por um som grave contínuo, quase como uma vibração profunda, que não corresponde a nenhum equipamento elétrico conhecido no local. Conforme o vigilante avança pelo corredor, a figura começa a se mover, mas não de forma convencional. Ela não caminha nem desliza, simplesmente aparece em posições diferentes entre os frames, sempre mantendo a mesma distância da câmera. Em um trecho específico, a entidade surge refletida no vidro de uma sala lateral, mesmo não estando visível diretamente no corredor naquele instante. O reflexo mostra detalhes que não aparecem de frente, marcas irregulares ao longo do corpo, como cicatrizes profundas, e algo semelhante a símbolos gravados na própria forma da sombra. A câmera sofre interferências constantes, com falhas de compressão e pequenos congelamentos, sempre que a entidade parece se aproximar. O vigilante começa a demonstrar sinais de desconforto, respirando de forma acelerada, embora ainda afirme, em voz baixa, que não há nada no corredor. Esse desencontro entre percepção humana e registro visual torna o material ainda mais inquietante. Em um dos momentos mais perturbadores da gravação, a entidade estende algo semelhante a um braço em direção à câmera. O movimento é lento, deliberado, e o membro parece se alongar além do que seria fisicamente possível. Não há contato direto, mas, no instante em que o braço ocupa grande parte do enquadramento, o sistema da câmera corporal registra uma falha total de áudio, seguida por um silêncio absoluto de vários segundos. Quando o som retorna, é possível ouvir algo que se assemelha a um sussurro distante, sobreposto à respiração do vigilante. Técnicos que analisaram o áudio identificaram padrões repetitivos, como se fossem palavras fragmentadas, mas em um idioma desconhecido. Ao mesmo tempo, sensores internos do equipamento registraram variações extremas de temperatura, incompatíveis com o ambiente fechado. O corredor, segundo relatos posteriores, tornou-se visivelmente mais frio após esse momento, concentrando a sensação exatamente onde a entidade havia se manifestado. Após esse contato indireto, a gravação entra em um estado ainda mais instável. A entidade começa a surgir em múltiplos pontos ao mesmo tempo, refletida em portas metálicas, janelas quebradas e até na lente da própria câmera, criando a impressão de que não se trata de uma única presença, mas de algo fragmentado ou replicado pelo ambiente. Em um frame específico, é possível ver claramente a silhueta posicionada atrás do vigilante, acompanhando seus movimentos de forma precisa. O vigilante, ainda sem perceber visualmente a entidade, relata uma sensação intensa de peso no corpo e dificuldade para se mover, como se o ar estivesse mais denso. A câmera registra pequenas vibrações constantes, mesmo quando o operador está parado. Em fotos extraídas do vídeo, surgem marcas escuras nas paredes do corredor, semelhantes a impressões deixadas por algo que tentou atravessar a estrutura física do prédio. O último trecho da transmissão é o mais inquietante de todo o registro. A entidade finalmente se posiciona diretamente à frente da câmera, ocupando quase todo o campo de visão. Pela primeira vez, sua forma parece estável, sólida o suficiente para ser claramente definida. A ausência de traços faciais é total, exceto pela abertura escura que se expande lentamente, como se estivesse reagindo à presença da lente. No instante final, antes da transmissão ser interrompida abruptamente, o áudio registra um sussurro contínuo, baixo e prolongado, direcionado claramente a quem assiste ao vídeo. Após esse evento, o vigilante foi encontrado desorientado na entrada do hospital, sem memória das últimas horas. O prédio permanece isolado até hoje, mas relatos indicam que câmeras apontadas para o local ainda apresentam falhas inexplicáveis, registrando sombras que não correspondem a nenhum movimento físico, como se algo ainda ocupasse aqueles corredores, aguardando silenciosamente o próximo olhar eletrônico para voltar a se manifestar. Após a viralização de um conjunto de vídeos gravados por uma babá eletrônica instalada em um apartamento recém-ocupado por um casal que havia se mudado há menos de 2 semanas. O equipamento foi posicionado no quarto do bebê, voltado diretamente para o berço, com visão parcial da porta e da parede ao fundo. Durante as primeiras noites,
Nada de anormal foi registrado, apenas o som ambiente típico e leves variações de luz. Porém, na madrugada do 13º dia, às 3h06, a câmera ativa sozinha o modo de gravação contínua. A imagem mostra o quarto vazio, o bebê dormindo tranquilamente, até que algo começa a se manifestar na parede atrás do berço. Não é uma sombra comum, mas uma mancha escura que se espalha lentamente, como se estivesse emergindo de dentro da própria superfície. A forma cresce de maneira irregular, criando volumes que não correspondem a nenhuma fonte de luz. O mais inquietante é que a mancha parece pulsar levemente, como se estivesse viva, reagindo ao ambiente e à presença da criança. Ao ampliar o vídeo quadro a quadro, detalhes ainda mais perturbadores surgem. Dentro da mancha escura, contornos começam a se definir, revelando algo semelhante a um rosto distorcido, com proporções erradas e ausência total de olhos. Em determinados frames, uma abertura vertical surge no centro da forma, abrindo e fechando lentamente, como se estivesse respirando ou tentando emitir algum som. O áudio do vídeo, inicialmente silencioso, passa a registrar um ruído grave quase imperceptível, que se mantém constante durante toda a manifestação. Técnicos descartaram interferência eletrônica ou falha no equipamento, afirmando que o padrão de áudio não corresponde a nenhum defeito conhecido. O mais perturbador é que o bebê, mesmo dormindo, começa a se mover de forma inquieta exatamente no momento em que a entidade se torna mais definida, como se estivesse reagindo a algo que não podia ver, mas claramente sentia. Minutos depois, a entidade parece se desprender da parede. A forma escura se projeta lentamente para frente, criando a ilusão de profundidade dentro da imagem plana. Algo semelhante a membros alongados se estende em direção ao berço, sem tocar fisicamente em nada, mas ocupando cada vez mais espaço no enquadramento. Nesse momento, a câmera registra uma queda brusca de luminosidade, apesar das luzes do quarto permanecerem inalteradas. O ar parece distorcido ao redor da entidade, criando pequenas ondulações visuais. Em um frame específico, é possível ver claramente uma mão com dedos excessivamente longos pairando a poucos centímetros do bebê. Não há contato, não há movimento brusco, apenas uma aproximação lenta e deliberada. Subitamente, a criança acorda e começa a chorar, e no mesmo instante a entidade recua parcialmente, como se tivesse sido interrompida. Nos registros seguintes, feitos automaticamente ao longo da mesma madrugada, a entidade passa a surgir em reflexos sutis. Ela aparece no vidro do berço, na superfície polida dos móveis e até na lente da própria câmera, sempre de forma fragmentada. Em um dos vídeos mais perturbadores, a sombra assume uma posição atrás da câmera, projetando-se de forma invertida na parede oposta, algo fisicamente impossível. O áudio passa a registrar sussurros quase inaudíveis, sobrepostos ao ruído ambiente, formando padrões repetitivos. Especialistas que analisaram essas frequências identificaram variações rítmicas que não correspondem à fala humana, mas que demonstram intenção. Após essa noite, os pais começaram a relatar fenômenos estranhos no apartamento. Objetos se movendo sozinhos, portas que se abriam lentamente durante a madrugada e a sensação constante de estar sendo observado, especialmente dentro do quarto da criança. Ao revisar registros antigos da babá eletrônica, algo ainda mais inquietante foi descoberto. Antes mesmo da mudança do casal, o equipamento havia sido testado no apartamento vazio, e em um desses testes rápidos, a mesma mancha escura aparece brevemente na parede, por menos de um segundo, quase imperceptível. Isso indica que a presença já estava ali, aguardando algo específico. Em novos vídeos, a entidade parece se tornar mais ousada, permanecendo visível por períodos mais longos e se aproximando cada vez mais da câmera. Em um frame isolado, é possível distinguir algo semelhante a vários rostos surgindo dentro da mesma forma, sobrepostos, todos sem olhos, todos voltados na mesma direção. Após esse registro, a câmera sofre uma falha completa e permanece desligada por horas, mesmo conectada à energia. O último vídeo registrado é considerado o mais perturbador de todo o caso. Nele, a entidade surge completamente formada, ocupando toda a parede atrás do berço. Pela primeira vez, a abertura no centro da forma se expande lentamente, revelando uma escuridão profunda, sem fundo visível. A câmera começa a apresentar distorções severas, linhas atravessando a imagem e quedas bruscas de áudio. No instante final, antes do sinal ser perdido definitivamente, um sussurro baixo pode ser ouvido com clareza, direcionado diretamente à câmera, como se a entidade reconhecesse o ato de ser observada. Após esse evento,
O casal abandonou o apartamento na mesma noite. O imóvel permanece vazio até hoje, mas moradores do prédio relatam que, durante a madrugada, babás eletrônicas e celulares próximos ao local ativam sozinhos, captando imagens escuras e sons abafados, como se algo ainda estivesse ali, aguardando silenciosamente o próximo registro para voltar a se manifestar. Tudo começou a partir de uma sequência de vídeos recuperados de um cartão de memória encontrado dentro de uma câmera fotográfica descartada às margens de uma rodovia, próxima a uma área conhecida por acidentes frequentes e relatos antigos de aparições. A câmera ainda funcionava, mas nenhum registro de proprietário foi localizado. Os vídeos foram gravados durante a noite, aparentemente por alguém que caminhava sozinho pelo acostamento, registrando o caminho à frente com iluminação mínima. Nos primeiros minutos, apenas o asfalto vazio, o som distante de carros e a escuridão ao redor. Porém, às 2h59, algo muda de forma sutil. A imagem começa a apresentar pequenas distorções, como se o ar estivesse vibrando. Ao fundo, entre as árvores próximas à estrada, surge uma forma escura que não reflete a luz do farol distante. Ela não se move como um corpo comum. Em vez disso, parece se deslocar em pequenos saltos entre os frames, aproximando-se lentamente da câmera sem nunca ser vista caminhando de fato. A sensação transmitida pelo vídeo é de perseguição silenciosa, contínua e deliberada. Ao analisar o material quadro a quadro, nota-se que a entidade não projeta sombra no chão, apesar da iluminação irregular da estrada. Em determinados frames, sua forma se alonga verticalmente, ficando alta demais para qualquer referência humana. O contorno do corpo parece instável, como se estivesse constantemente se reorganizando. Em um momento específico, a câmera registra algo semelhante a um rosto surgindo dentro da massa escura, sem olhos definidos, apenas uma cavidade profunda onde deveria estar a boca. O mais perturbador é que, sempre que o operador da câmera muda levemente o enquadramento, a entidade permanece centralizada, como se estivesse se ajustando automaticamente à lente. O áudio do vídeo capta um som grave contínuo, misturado a algo que lembra um sussurro distante, impossível de identificar como vento ou ruído mecânico. Conforme os vídeos avançam, a presença se torna mais agressiva. A entidade começa a aparecer cada vez mais próxima, surgindo não apenas à frente, mas também refletida no vidro da câmera e em superfícies metálicas próximas à estrada. Em um trecho específico, a lente captura claramente uma mão alongada emergindo da escuridão, com dedos finos e excessivamente longos, apontando diretamente para quem grava. Não há contato físico registrado, mas, no mesmo instante, o vídeo sofre uma queda abrupta de qualidade, com linhas atravessando a imagem e perda parcial de áudio. O operador da câmera começa a respirar de forma irregular, embora não haja nenhuma fala registrada. O movimento se torna mais instável, como se a pessoa estivesse tentando se afastar rapidamente, enquanto algo a acompanha fora do campo direto de visão. Em um dos momentos mais inquietantes, a câmera cai no chão, continuando a gravar. A imagem mostra o asfalto de perto, pequenas pedras e folhas secas, até que a entidade entra parcialmente no enquadramento. Apenas parte de sua forma é visível, mas o suficiente para revelar uma estrutura impossível, como se não possuísse articulações definidas. A entidade parece se inclinar sobre a câmera, e nesse instante o áudio registra um silêncio absoluto, seguido por um som baixo e pulsante, semelhante a uma vibração profunda. Em frames isolados, é possível ver símbolos surgindo na superfície do asfalto ao redor da câmera, marcas escuras que aparecem e desaparecem rapidamente, como se estivessem sendo projetadas pela própria presença. Nenhuma fonte física para essas marcas foi identificada posteriormente. O penúltimo vídeo mostra a câmera sendo erguida novamente, mas agora o ambiente parece diferente. A estrada está vazia, sem som de carros, sem vento, sem qualquer ruído natural. A iluminação parece mais fraca, como se a luz estivesse sendo absorvida. A entidade surge diretamente à frente da lente, ocupando quase todo o enquadramento. Pela primeira vez, sua forma parece estável, definida o suficiente para revelar algo semelhante a vários rostos sobrepostos dentro da mesma massa escura, todos sem olhos, todos voltados na mesma direção. O áudio capta um sussurro contínuo, baixo, repetitivo, que não corresponde a nenhum idioma conhecido. A sensação transmitida pelo vídeo é de proximidade extrema, como se a distância entre a entidade e a câmera tivesse deixado de existir. O último registro termina de forma abrupta.
A entidade se aproxima lentamente até preencher toda a imagem, fazendo com que a lente perca completamente o foco. No instante final, antes do arquivo ser corrompido, um som claro pode ser ouvido, semelhante a uma palavra sussurrada diretamente para quem assiste, embora seu significado seja impossível de identificar. Após esse ponto, não há mais registros no cartão de memória. A câmera foi encontrada dias depois, intacta, mas sem qualquer sinal de quem a utilizava. Desde então, relatos indicam que motoristas que passam por esse trecho da rodovia durante a madrugada registram falhas inexplicáveis em câmeras e celulares, captando sombras ao longo da estrada que não correspondem a nenhum objeto real, como se algo ainda percorresse aquele local, aguardando silenciosamente o próximo registro para voltar a se manifestar. Tudo começou após a análise de imagens captadas por uma câmera de monitoramento instalada em um elevador de um prédio antigo, localizado no centro de uma grande cidade. O edifício, apesar de ainda habitado, possui áreas interditadas e um histórico de falhas estruturais e elétricas constantes. As gravações analisadas correspondem ao período entre 0h e 4h da madrugada, horário em que o fluxo de moradores é praticamente inexistente. Nas primeiras horas, o elevador permanece parado no térreo, com as portas fechadas e o ambiente vazio. Porém, exatamente às 3h33, o painel eletrônico pisca brevemente e o elevador começa a subir sozinho, sem qualquer chamada registrada no sistema. A câmera interna mostra o espaço completamente vazio, até que, no reflexo metálico da parede lateral, surge algo que não estava ali um segundo antes. Uma silhueta escura, alta demais para caber confortavelmente no compartimento, ocupando o espaço atrás da câmera, fora do campo de visão direto. Ao ampliar os frames, nota-se que a silhueta não projeta reflexo consistente nem sombra no chão do elevador. Ela parece existir apenas parcialmente naquele espaço, como se estivesse sobreposta à realidade física. Em determinados momentos, a forma se distorce, alongando os membros e curvando o tronco de maneira impossível, acompanhando o movimento do elevador andar após andar. O mais perturbador é que, a cada parada em um andar vazio, a silhueta se aproxima ligeiramente da câmera, mesmo sem haver deslocamento visível. Em um frame específico, é possível identificar algo semelhante a um rosto surgindo na região onde deveria estar a cabeça, mas sem olhos, sem nariz, apenas uma abertura escura que parece pulsar lentamente. O áudio do sistema registra um ruído grave contínuo, que não corresponde ao funcionamento mecânico do elevador. Conforme a gravação avança, o elevador começa a parar em andares que não existem oficialmente no prédio. O painel indica números que não constam na planta, e as portas se abrem para corredores completamente escuros, sem iluminação de emergência. Em um desses momentos, a câmera captura claramente a entidade posicionada atrás das portas abertas, do lado de fora do elevador, observando o interior. A figura ocupa quase toda a altura do corredor, mantendo-se imóvel, enquanto o elevador permanece parado por tempo maior que o normal. Ao fechar das portas, o reflexo da entidade permanece visível por alguns frames, como se estivesse atravessando a estrutura metálica. Técnicos descartaram qualquer falha de software ou manipulação das imagens, afirmando que os registros são contínuos e não apresentam cortes. Nos minutos seguintes, a entidade passa a se manifestar de forma mais direta. Ela surge em múltiplos reflexos ao mesmo tempo, aparecendo no espelho, nas portas e até no visor do painel eletrônico, criando a impressão de que o espaço interno do elevador foi completamente tomado por sua presença. Em um trecho específico, algo semelhante a uma mão alongada se estende em direção à câmera, com dedos finos e excessivamente longos, ocupando quase todo o enquadramento. No instante em que isso ocorre, o áudio falha completamente e o elevador sofre uma parada brusca entre andares. Sensores internos registram uma queda extrema de temperatura dentro da cabine, incompatível com o ambiente fechado. O espaço parece se tornar mais estreito visualmente, como se as paredes estivessem se aproximando lentamente. Após a retomada do movimento, a entidade assume uma posição frontal em relação à câmera, pela primeira vez sem depender apenas de reflexos. Sua forma ainda é instável, mas suficientemente definida para revelar múltiplas camadas sobrepostas, como se vários corpos ocupassem o mesmo espaço. Em frames isolados, é possível distinguir rostos se formando e se desfazendo dentro da massa escura, todos sem olhos, todos orientados diretamente para a lente. O áudio registra um sussurro contínuo, repetitivo, que se intensifica conforme o elevador sobe.
Moradores relataram que, ao assistir a esse trecho específico da gravação, sentiram tontura, pressão no peito e a sensação de estar sendo observados fora da tela, mesmo em ambientes diferentes do prédio. O último registro mostra o elevador retornando sozinho ao térreo e abrindo as portas para um saguão completamente vazio. A entidade não aparece mais de forma visível, mas, ao ampliar o último frame antes do encerramento do arquivo, um reflexo quase imperceptível revela a silhueta posicionada atrás da câmera, como se tivesse permanecido ali o tempo todo. Após esse evento, o elevador foi desativado permanentemente, pois continuava a subir sozinho durante a madrugada, mesmo sem energia elétrica. Relatos indicam que celulares e câmeras apontados para o interior da cabine ainda registram distorções, sombras e reflexos que não correspondem a nenhum objeto real, como se algo tivesse adotado aquele espaço fechado como ponto de manifestação, aguardando silenciosamente o próximo olhar eletrônico para voltar a se revelar. Após a divulgação de um vídeo gravado por uma câmera de painel instalada em um carro que trafegava por uma estrada secundária, pouco movimentada, durante a madrugada. O motorista não percebeu nada de estranho no momento da gravação, e o trajeto ocorreu sem incidentes aparentes. No entanto, ao revisar as imagens no dia seguinte, algo impossível foi identificado. Às 4h12, a câmera registra a estrada vazia, faróis iluminando apenas o asfalto e a vegetação às margens. Subitamente, por alguns frames, surge uma figura parada no meio da pista, alta demais para proporções humanas, completamente imóvel. No frame seguinte, a figura desaparece sem qualquer transição, como se nunca tivesse estado ali. Não há frenagem brusca, não há reação do motorista, apenas a continuidade do trajeto. O detalhe mais perturbador é que o contador de velocidade do veículo sofre uma queda momentânea exatamente no instante da aparição, como se algo tivesse interferido diretamente no funcionamento do carro. Ao analisar o vídeo em câmera lenta, especialistas notaram que a entidade não é iluminada pelos faróis de forma convencional. A luz parece contornar sua silhueta, mas não refletir em sua superfície, criando um vazio escuro no meio da estrada. Em determinados frames, algo semelhante a braços extremamente longos se estende a partir do corpo, tocando o asfalto sem criar sombra ou contato físico visível. Em um detalhe ainda mais inquietante, ao ampliar a imagem, percebe-se que a cabeça da figura parece levemente inclinada, como se estivesse observando diretamente o interior do veículo. O áudio do vídeo, inicialmente normal, apresenta um ruído grave contínuo no exato momento da aparição, algo que não corresponde ao som do motor ou do vento. Técnicos confirmaram que o arquivo não sofreu cortes nem alterações, e que a gravação ocorreu de forma contínua. Minutos depois, a entidade volta a aparecer, desta vez refletida no para-brisa, mesmo não estando visível diretamente à frente do carro. O reflexo surge de forma distorcida, ocupando uma área maior do que deveria, como se estivesse mais próxima da câmera do que da estrada. Em um frame específico, algo semelhante a um rosto pode ser distinguido, mas sem traços definidos, apenas uma abertura escura onde deveria estar a boca. O motorista, ainda sem perceber nada, continua dirigindo normalmente. No entanto, o sistema do carro registra falhas simultâneas. O rádio emudece, o painel pisca e o GPS perde completamente o sinal. A estrada, que deveria ser reta, parece se alongar visualmente no vídeo, criando a impressão de que o veículo está avançando, mas sem realmente sair do lugar. Em um dos momentos mais perturbadores do registro, a câmera captura a entidade surgindo ao lado do carro, acompanhando o veículo à mesma velocidade, algo fisicamente impossível. A figura mantém a posição constante em relação à câmera, mesmo quando o carro acelera levemente. Não há movimento de pernas, apenas a presença deslizando ao lado do veículo, envolta por uma distorção sutil do ar. O áudio registra um som baixo e repetitivo, semelhante a um sussurro contínuo, que se mistura ao ruído do motor. Em frames isolados, símbolos irregulares parecem surgir no asfalto sob a entidade, desaparecendo no instante seguinte. O mais inquietante é que, ao passar por uma curva, a figura não acompanha a trajetória da estrada. Ela permanece reta, como se o espaço ao seu redor não estivesse sujeito às mesmas regras. Próximo ao final do vídeo, a entidade surge pela última vez, agora diretamente à frente do carro, ocupando toda a largura da pista. A imagem sofre uma distorção severa, com perda parcial de cor e linhas atravessando o enquadramento. Em um frame congelado, é possível distinguir múltiplas formas sobrepostas dentro da silhueta, como se vários corpos ocupassem o mesmo espaço.
O áudio registra um sussurro mais claro, repetitivo, direcionado diretamente à câmera. O carro não colide, não freia, simplesmente atravessa a figura, que se dissolve instantaneamente. No mesmo momento, todos os sistemas do veículo retornam ao funcionamento normal, como se nada tivesse ocorrido. O último detalhe foi descoberto dias depois, ao revisar uma fotografia tirada pelo motorista logo após o trajeto, já em casa. No reflexo do vidro do carro, atrás da imagem do próprio motorista, surge uma silhueta idêntica à registrada na estrada, posicionada muito próxima, quase tocando seu ombro. O motorista afirma não ter visto nada no momento da foto. Desde então, ele relata falhas constantes em câmeras, celulares e sistemas eletrônicos, sempre acompanhadas pela sensação de estar sendo observado quando está sozinho em ambientes escuros. O vídeo original permanece arquivado, e especialistas afirmam que a entidade não parecia apenas cruzar o caminho do veículo, mas acompanhar o registro até o fim, como se tivesse encontrado, através da lente, uma forma de permanecer além da estrada, aguardando silenciosamente o próximo momento para voltar a se manifestar. A partir de um vídeo gravado por uma câmera de segurança instalada em uma pequena loja de conveniência que funcionava 24 horas, localizada em uma estrada pouco movimentada. O proprietário percebeu algo estranho ao revisar as imagens após uma madrugada incomumente silenciosa, sem entrada de clientes. A gravação mostra o interior da loja iluminado por lâmpadas fluorescentes, prateleiras organizadas e o balcão vazio. Às 2h22, a porta automática permanece fechada, mas o sensor de presença é ativado sozinho. No mesmo instante, uma distorção sutil surge no fundo do corredor entre as prateleiras, como se o ar estivesse se dobrando. Aos poucos, uma forma escura começa a se manifestar entre os produtos, ocupando um espaço que deveria estar vazio. A entidade não surge de uma vez. Ela parece se condensar lentamente, como se estivesse atravessando uma camada invisível até se tornar parcialmente visível dentro do ambiente físico. Ao ampliar os frames, percebe-se que a entidade possui uma altura incompatível com o espaço da loja, com o topo de sua forma quase tocando o teto, embora nunca o encoste de fato. Seu contorno é irregular, instável, e em nenhum momento reflete a luz ambiente. Em determinados frames, algo semelhante a um rosto surge na parte superior da silhueta, mas sem olhos definidos, apenas uma abertura escura que se expande e se contrai lentamente. O mais inquietante é que as sombras projetadas no chão não correspondem à posição da entidade, criando a sensação de que ela não ocupa totalmente aquele espaço. O áudio da gravação registra um ruído grave contínuo, quase imperceptível, que surge exatamente no momento em que a presença se torna mais definida. Técnicos descartaram falhas no sistema de iluminação ou defeitos na câmera. Minutos depois, a entidade começa a se mover entre as prateleiras, mas sem caminhar de forma convencional. Ela surge em posições diferentes entre os frames, sempre mais próxima do balcão, como se estivesse se aproximando por saltos no tempo. Em um dos momentos mais perturbadores, a câmera captura claramente produtos caindo das prateleiras sozinhos, sem qualquer contato físico visível. No mesmo instante, a silhueta aparece refletida na superfície metálica da geladeira de bebidas, mesmo não estando diretamente à frente dela. O reflexo revela detalhes que não aparecem de frente, algo semelhante a vários rostos sobrepostos dentro da mesma forma escura, todos voltados na mesma direção. O sensor da porta automática tenta se ativar repetidas vezes, abrindo e fechando sem que ninguém atravesse a entrada. À medida que a entidade se aproxima do balcão, a câmera começa a apresentar falhas intermitentes. A imagem congela por frações de segundo, o áudio sofre cortes bruscos e a iluminação parece enfraquecer, como se a luz estivesse sendo absorvida. Em um frame isolado, é possível ver algo semelhante a um braço extremamente longo se estendendo em direção à câmera, com dedos finos demais para proporções humanas. No instante em que o braço ocupa grande parte do enquadramento, o áudio cai completamente, deixando apenas um silêncio absoluto por vários segundos. Quando o som retorna, um sussurro baixo pode ser ouvido, repetitivo, como se estivesse sendo emitido de dentro da própria loja, mas sem origem definida. Nenhum alarme é acionado, apesar das falhas evidentes no sistema. O trecho final da gravação mostra a entidade posicionada diretamente em frente ao balcão, encarando a câmera de forma indireta, sem nunca ocupar totalmente o centro do enquadramento. Sua forma parece se tornar mais estável, mais sólida, revelando múltiplas camadas sobrepostas,
como se várias presenças compartilhassem o mesmo espaço. Em frames específicos, símbolos irregulares surgem brevemente no chão da loja, próximos à base da entidade, desaparecendo no instante seguinte. O áudio registra sussurros mais claros, direcionados aparentemente à câmera, embora nenhum idioma reconhecível possa ser identificado. A sensação transmitida pelas imagens é de observação consciente, como se a entidade estivesse analisando o ambiente e o equipamento que a registrava. O último momento do vídeo é abrupto. A entidade se aproxima lentamente da câmera até preencher quase todo o campo de visão, fazendo com que a imagem perca completamente o foco. No instante final, antes do arquivo se encerrar de forma inesperada, um som grave e prolongado ecoa pelo ambiente, seguido por um sussurro curto e direto. Quando a gravação termina, a loja permanece vazia. No dia seguinte, o proprietário encontrou produtos fora do lugar e marcas escuras no chão que não correspondiam a nenhum derramamento ou sujeira comum. Desde então, câmeras instaladas no local apresentam falhas constantes durante a madrugada, registrando sombras entre as prateleiras e sensores ativando sozinhos, como se algo ainda circulasse pelo interior da loja, aguardando silenciosamente o próximo registro para voltar a se manifestar. Um vídeo gravado por uma câmera de monitoramento instalada em uma escola pública fechada para reforma, localizada em uma região afastada do centro urbano. O prédio estava completamente vazio há semanas, sem vigilantes no turno da madrugada, apenas o sistema automático de câmeras funcionando por precaução. As imagens mostram corredores longos, salas escuras e quadros ainda presos às paredes. Às 1h48, uma das câmeras do corredor principal ativa sozinha o modo de gravação contínua após detectar movimento inexistente. No fundo do corredor, próximo às portas das salas de aula, algo começa a se formar lentamente, como se a escuridão estivesse se condensando em um ponto específico. A figura surge de forma gradual, ganhando altura e volume, ocupando quase toda a largura do corredor. Nenhuma fonte de luz é bloqueada, mas a presença cria uma área onde a iluminação simplesmente deixa de existir, como se fosse absorvida pela própria forma. Ao analisar os frames individualmente, é possível notar que a entidade não toca o chão. Sua base permanece alguns centímetros acima do piso, enquanto o contorno do corpo se distorce de maneira irregular. Em determinados momentos, algo semelhante a membros alongados se projeta lateralmente, quase tocando as paredes, sem deixar qualquer marca física. Em um frame específico, um detalhe chama atenção. Uma forma que lembra um rosto surge na parte superior da silhueta, sem olhos, sem nariz, apenas uma abertura escura que se expande lentamente. O áudio da gravação, inicialmente silencioso, passa a registrar um ruído grave contínuo, que se intensifica conforme a entidade se torna mais definida. Técnicos descartaram interferência elétrica, afirmando que o padrão de áudio não corresponde a falhas do equipamento nem a ruídos ambientais conhecidos. Minutos depois, a entidade começa a se mover pelo corredor, mas não de forma contínua. Ela surge em posições diferentes entre os frames, sempre mais próxima da câmera, como se estivesse se deslocando fora do fluxo normal do tempo. Em uma das aparições mais perturbadoras, a entidade surge refletida no vidro de um quadro de avisos, mesmo não estando visível diretamente no corredor naquele instante. O reflexo revela algo que não aparece de frente, múltiplas formas menores dentro da mesma silhueta, como se várias presenças ocupassem o mesmo espaço. No mesmo momento, portas de salas próximas começam a se abrir lentamente, sem qualquer contato físico registrado. As dobradiças não rangem, não há vento, apenas o movimento silencioso acompanhado pela aproximação constante da entidade. À medida que a presença se aproxima da câmera, o ambiente começa a apresentar mudanças visíveis. A iluminação do corredor enfraquece gradualmente, e sombras surgem em ângulos que não correspondem a nenhum objeto real. Em um frame isolado, algo semelhante a uma mão alongada se estende em direção à lente, com dedos excessivamente longos e finos, ocupando quase todo o enquadramento. No instante em que isso ocorre, o áudio da gravação cai completamente, deixando um silêncio absoluto por vários segundos. Quando o som retorna, um sussurro baixo pode ser ouvido, repetitivo, como se estivesse sendo emitido de dentro das paredes do prédio. Sensores de outras câmeras da escola também registram movimentos simultaneamente, mesmo sem captarem imagens claras da entidade. No trecho seguinte, a entidade se posiciona diretamente diante da câmera, pela primeira vez ocupando o centro do enquadramento. Sua forma parece mais estável,
revelando camadas sobrepostas, como se diferentes silhuetas estivessem se fundindo em uma só. Em frames específicos, símbolos irregulares surgem no chão do corredor, próximos à base da entidade, desaparecendo segundos depois. O áudio registra sussurros mais nítidos, direcionados claramente ao equipamento, embora nenhuma palavra reconhecível possa ser identificada. A sensação transmitida pelas imagens é de observação consciente, como se a entidade estivesse analisando a câmera e o espaço ao redor, avaliando o ambiente antes de avançar ainda mais. O último registro termina de forma abrupta. A entidade se aproxima lentamente até preencher quase toda a imagem, fazendo com que a lente perca completamente o foco. No instante final, antes do arquivo ser corrompido, um som grave e prolongado ecoa pelo corredor, seguido por um sussurro curto e direto, claramente direcionado a quem assiste. Após esse evento, todas as câmeras da escola ficaram fora de operação por várias horas, mesmo sem queda de energia registrada. Quando o sistema voltou a funcionar, nenhuma imagem anormal foi captada novamente. Ainda assim, funcionários relatam que, durante a madrugada, sensores continuam sendo ativados sozinhos, e celulares apontados para os corredores registram sombras sutis nos cantos das telas, como se algo ainda estivesse ali, aguardando silenciosamente o próximo registro para voltar a se manifestar.